Então nós finalizamos, né, o último tempo nosso aí, mostrando uma tessitura teórico-clínica, né? Trouxemos vários autores e agora a gente vai avançar para o final da nossa aula falando o seguinte: ao ser iniciado um processo terapêutico, tanto o profissional quanto os familiares são reconhecidos em sua participação na resolução do problema apresentado. O que isso quer dizer? A gente está falando, a gente já estudou isso no primeira aula desse ano, sobre cibernética de segunda ordem. O que é isso? Exatamente o que fala o parágrafo. Tanto o profissional quanto a família participam, são coautores da resolução daquela queixa, né, o problema que a família traz. Coautor, o profissional, como? Levando uma ideia para a família fazer? Não, mas percebendo que tudo que ele escuta, né, passa pelo sua interpretação de mundo. Isso nós estudamos, é o que quer dizer a cibernética de segunda ordem. Então a gente está mostrando esses dois, no caso o profissional e a família, né, esses dois símbolos para trazer essa ideia. Aqui a gente vai falar sobre o seguinte: o Winnicott, ele fala que a noção de uma área compartilhada ou realidade compartilhada, que nós já falamos que é a área transicional, isto é uma área de experimentação para o sujeito que inclui a realidade interna e externa. Quando a gente fala que o profissional sabe que aquilo que ele escuta passa pelo viés da sua compreensão, que é isso que ele está destacando quando ele escuta, além disso, existe algo, como nós falamos agora há pouco, da ordem do real. Pode ser que a família traga um determinado dado que é completamente diferente, estranho para o psicoterapeuta que está escutando, mas é importante considerar inclusive essa estranheza, tá? Então aí você conjuga nesse espaço compartilhado, que é o espaço transicional, elementos da ordem do real e elementos da ordem do familiar, que é aquilo que passa, é reconhecido no seu próprio campo subjetivo. O conceito winnicottiano aponta para a inclusão do outro não mais como exclusivo produto da fantasia, mas do outro relacional, produto do intercâmbio das subjetividades. O ambiente e os outros passam a ser entendidos como partes constituintes do eu. Consideramos que, a partir daí, o olhar da psicanálise para a família e para o casal passa a realçar os sujeitos não mais como um universo exclusivamente singular, mas como um universo inclusivamente plural. Por isso que outros autores, nessa aula mesmo a gente falou, considera que o processo da subjetividade se dá pela via da intersubjetividade, né? A gente se constitui a partir desta coletividade. O sujeito é único na síntese subjetiva que opera. Aí aparece um aspecto da unicidade, né, do que é singular, é a síntese que ele opera. Agora, contudo, ele é múltiplo e coletivo na medida em que contém o ambiente em si próprio. Foi o que nós falamos hoje, né? Essa visão favorece a articulação de conceitos sistêmicos e psicanalíticos, que é a proposta desse curso: articular a teoria sistêmica, a psicanálise de família e aos estudos psicossociais. Então vamos avançar. Aqui a gente fala um pouquinho de integração e articulação. O que é integrar? É combinar teorias não contraditórias de acordo com alguns critérios. Deve haver algum esforço para transcender as teorias utilizadas e construir algo novo. A integração prioriza, então, teorias não contraditórias. E articular? A articulação de referenciais é aproximar as diferenças
que se interrelacionam. A nossa opção pela articulação deve-se ao fato da necessidade de compreender as esferas intrapsíquicas e interacionais, considerando-as como espaços distintos. Existe uma coisa que é intra e outra coisa que é inter. Agora, são espaços, no entanto, inseparáveis. Um está sempre associado ao outro. Do nosso ponto de vista, nós preferimos o termo articulação do que o termo integração, já que a integração conota a busca de um todo harmonioso, anulando as possíveis e necessárias tensões que instigam a contínua reflexão sobre o nosso trabalho. Normalmente, a ideia de integrar é eliminar tensão, né? E integrar num fluxo contínuo, que não é exatamente a nossa proposta. Por isso a gente prioriza o termo articulação para desenvolver os nossos estudos frente ao campo de família ou casal. E aí, a gente trouxe aqui alguns autores para finalizar a ideia da articulação. Elkaim, em sua coletânea sobre as terapias familiares, nos fala de uma renúncia à epistemologia da verdade. Então, ele fala isso, há que se renunciar à verdade e favorecer o quê? O enfoque sobre o que é operatório, valorizando as construções nascidas da relação terapêutica. Olha que bonito, né? Ele valoriza aquilo que se dá na clínica, que é o olhar do profissional frente às questões que a família está trazendo. Tá? O autor critica as estruturas de poder estabelecidas que, ao se institucionalizarem, ameaçam a criatividade, a flexibilidade dos terapeutas de família. Então, quando a gente fala clínica soberana, é isso que a gente está falando. É importante, para além de todas as teorias, a gente escutar o que o profissional está trazendo. Quando ele vai fazer uma supervisão, ele tem uma questão, uma dúvida, né, vai narrar um caso que ele atende, ele fala da possibilidade que ele escuta, né, e daquela interação entre ele e a família que é sempre única. E é um processo criativo. A clínica, então, é uma importante ponte para a construção de uma proposta de articulação teórica. Nicolau defende, olha o termo que ele usa, um rigor elástico para as disciplinas psicológicas, ou seja, deve-se privilegiar uma atitude que requer a intuição e a subjetividade do observador insubstituíveis para a construção do conhecimento. Mas é necessário a gente não só, obviamente, né, gente, usar da nossa instituição e do feeling, é o que eu estou sentindo. Não é por aí a nossa proposta. A proposta é estudar, compreender, ter dúvidas, ter questões não respondidas, porque elas são necessárias para a gente continuar estudando, e ainda assim a gente construir um resultado, um diálogo com outros profissionais a partir dessa experiência subjetiva e rica que é a de cada um de nós. Lemaire ressalta a necessidade de uma tríplice chave de leitura no trabalho com família e casal. Então inclui o intrapsíquico, que a gente viu hoje, o interacional e o campo social, que é a proposta do nosso curso. Então, esses dois autores, Nicolau e Lemaire, confirmam a possibilidade de articular diferentes enfoques na terapia de família. Articular, não integrar, abarcando referenciais que formulem uma compreensão a respeito do sujeito, intra, relação inter e campo social. Tá? Então, a gente finaliza aqui, trazendo para vocês o tema de hoje, o terapeuta de família, formação, né, que é a proposta desse curso, e tessitura teórico-clínica no nossa aula de hoje, com ênfase na psicanálise de família. A gente trouxe essa imagem porque ela fala de vários pontos, né, diferentes que são dados aí com o mesmo material, né, um sisal, alguma coisa parecida, mas já está pintado, né? O que a gente conclui?
escrevemos o texto, quer dizer, a gente vai falar a narrativa de acordo com o contexto, que são diversos, né? Inclusive de acordo com o contexto subjetivo, que é essa característica de cada um de nós. Ok? Agradecemos a atenção, estamos dispostos aí e disponíveis para as dúvidas que puderem aparecer, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.